Olá, bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição. Com tecnologia e manejo rigoroso, o município de Propriá, no Baixo São Francisco, impulsiona a cadeia produtiva da tilápia com movimentação na economia em 10 milhões de reais ao ano. Mais genética no sertão. O governo do estado, através da Endagro, facilita o acesso à inseminação artificial para criadores de ovinos e caprinos no semiárido sergipano. Zumbido que gera renda. Abelhas africanizadas impulsionam a apicultura no agreste do estado com produção artesanal que respeita o meio ambiente. E ainda, cafeicultura ganha força na Cealba com intercâmbio entre produtores da Bahia e Sergipe durante dia de campo no município baiano de Itapicuru. O Sergipe Rural está só começando. Antes de chamar a primeira reportagem, eu quero agradecer o carinho da audiência e saudar a todos vocês que enviaram mensagens de apoio para o retorno do nosso programa. Em nome de toda a equipe, nosso muito obrigado. E como vocês já devem ter percebido, estamos de cenário novo e com muitas novidades para 2025. Afinal, o homem do campo tem voz e vez aqui no Sergipe Rural. E a gente começa com informações que vêm lá do Baixo São Francisco. O município sergipano de Propriá se firmou como uma potência na produção de alevinos de tilápia. E o que parece simples é, na verdade, fruto de técnica, planejamento e muito trabalho. A atividade envolve desde a seleção dos melhores reprodutores até a desinfecção dos tanques e a reversão sexual dos peixes. Uma cadeia produtiva que abastece o país e sustenta a economia regional. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. A tilápia é um peixe muito apreciado pelo mercado consumidor. Mas a produção de alevinos de tilápia é um processo complexo que envolve a seleção de reprodutores de alta qualidade, a criação de um ambiente adequado para a desova e o desenvolvimento dos alevinos. Em tanques como esses, são colocados um macho e 2 fêmeas para cada 2 metros quadrados. O macho escavará um ninho no fundo do tanque e, após um breve ritual de agasalamento, a fêmea desovará no ninho e o macho fertilizará os óvulos. A fêmea protege os ovos fertilizados na boca. A fêmea, ela é a protetora dos ovos. Ela, depois de 3 dias, ela vai lá e captura esses ovos e segura na boca até ter o processo de lava, de ovo para lava, que vai durar em média mais 3 dias. Depois de 3 dias, ela solta essa larva, né? Os reprodutores são retirados desses tanques de acasalamento e seguem para tanques de descanso, separando machos e fêmeas por cerca de 15 dias até voltarem aos tanques de acasalamento. A cada retirada dos peixes, os tanques são esvaziados e recebem tratamento para desinfecção e correção do pH do solo através de calagem. Nesse tanque aqui, acabou o período de acasalamento que durou cerca de 30 dias. Daqui eles seguem para tanques separados para descansar e 15 dias depois voltam para cá para iniciarem o processo de acasalamento. No tanque é possível perceber uma nuvem de larvas e pequeninos alevinos que são recolhidos e seguem para o laboratório. Eles são classificados por tamanho e ficam em calhas para o processo de reversão sexual. São 28 dias até que a reversão seja completa. Antes de seguirem para os compradores, os alevinos de tilápia passam pelo tanque de depuração por pelo menos 24 horas, ficando sem receber alimentos para que ocorra o esvaziamento do tubo digestivo. E a transição entre os meses de maio e junho em Sergipe vai ser marcada por instabilidades climáticas que vão trazer chuva em todas as regiões do estado. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias.
De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, novas nuvens carregadas que chegaram ao estado vão provocar chuva esparsa em Sergipe. Na região litorânea, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no sábado e domingo. Na segunda e na terça, tempo nublado em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, a previsão é de chuva em áreas isoladas. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece entre nuvens. A temperatura durante a semana deve variar entre 19 e 32 graus. No município de Arauá, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Pedrinhas e 30 graus em São Francisco. A seguir, parceria entre Endagro e Conafer leva a inseminação artificial a pequenos criadores de ovinos e caprinos do sertão sergipano. E ainda, produtor do agreste sergipano colhe frutos da apicultura com mel artesanal e respeito ao meio ambiente. O avanço da biotecnologia reprodutiva já é realidade em pequenas propriedades do interior de Sergipe. Com o apoio do governo do estado, através da Endagro, em parceria com a Conafer, o uso do IATF em ovinos e caprinos tem garantido mais qualidade genética e padronização dos rebanhos. Tecnologia que anima os pequenos criadores que veem a oportunidade, a chance real de melhorar a produção de leite e carne. Na propriedade de seu Milton, em Poço Verde, os animais já estão presos e a equipe da Endagro e o médico veterinário da Conafer organizam ali mesmo tudo o que é preciso para iniciar a inseminação. EPIs, instrumentos e, claro, o material genético cuidadosamente armazenado. A inseminação artificial por tempo fixo, IATF, em ovinos e caprinos, oferece vantagens significativas aos produtores. E antes mesmo da inseminação, os produtores receberam instruções específicas para o manejo e os animais foram também preparados. Para o programa Mais Genética do Sertão vir no município, tem que ter os requisitos, os animais têm que estar vacinados, tem que ser feito um manejo sanitário, eles têm que ter um score corporal para estar apto a ser inseminado. O programa de ATF, do Mais Genética no Sertão, a gente realiza a técnica de tração cervical nos ovinos e nos caprinos. O protocolo é um protocolo de 10 dias, assim como o de bovinos. A gente vem no D0, realiza diagnóstico de gestação dos animais para identificar se tem animais prens ou vazios, porque os animais prens não podem entrar no programa. Caso seja aplicado algum hormônio, os animais podem vir a abortar. A gente realiza esse diagnóstico de ultrassom por imagem e é realizado o D0 do protocolo, colocação de implantes hormonais de progesterona. Com 8 dias, retorna no município, retira esses implantes e é aplicado mais 2 hormônios. Passado 48 horas da retirada e da aplicação dos hormônios, a gente realiza a IATF, a inseminação em si. A parceria Conafer Seagro Endagro oferece ao produtor acesso a material genético de alta qualidade e suporte técnico especializado. Para participar do programa, o pequeno produtor deve procurar as unidades da Endagro para manifestar interesse. A gente trabalha com ovinos e caprinos com o objetivo de melhorar o rebanho aqui do estado, tanto para leite quanto para carne. E a gente tem uma meta de 200 inseminações por ano no estado. Qualquer município que queira participar, procura o escritório, se inscreve, o produtor vai lá, se inscreve e a gente vai. Agora tem que ter no mínimo 2 produtores por município e no mínimo 20 animais. Tendo essa quantidade, a gente já consegue levar o programa. O programa Mais Genética no Sertão, promovido pela Conafer em parceria com a Endagro aqui em Sergipe, é uma iniciativa gratuita de melhoramento genético para criadores de ovinos e caprinos e deve ser valorizada e aproveitada. O grande incentivo desse programa é que, além da gente estar trazendo produtores com boa qualidade genética, tem um custo, E é um custo de mais ou menos hoje por inseminação, por cada inseminação de R$200,
Porém, isso reflete na qualidade, né, do rebanho futuro para o produtor rural, principalmente o agricultor familiar. Então quer dizer que o produtor deixa de investir esse valor e é a Indagro que está pagando isso? A Indagro, né, em convênio com a Conafé, né, e como vinculado à Secretaria da Agricultura, né, é quem banca esse valor, né, além de prestar assistência técnica, né, com a sua equipe de extensionistas. Com a IATF, os produtores podem aumentar a qualidade genética do rebanho, reduzir a idade do primeiro parto, aumentar a produtividade, melhorar a uniformidade do rebanho, reduzir a dependência de produtores. Além disso, os animais resultantes da tecnologia têm aumento de peso mais rápido e cresce o volume de leite produzido. A vantagem é que a gente consegue disseminar uma alta genética para pequenos produtores. São reprodutores de alto valor genético, de alto valor financeiro, animais relativamente caros, melhoradores, que a gente consegue trazer para uma pequena propriedade. Um pequeno produtor com 5 animais, 6 animais, 3 animais, a gente consegue estar chegando nesse pequeno produtor, que geralmente é um agricultor familiar, e consegue estar inseminando os animais dele, melhorando o rebanho dele. Nascer um machinho de uma ovelha dele, já vai ser um melhorador para aquela região, que é uma genética de fora, de um animal melhorador, de um animal de alto padrão racial, que vai melhorar a carcaça. Os filhos deles vão nascer mais pesados, vão ser mais precoces. A gente consegue trazer esse material genético para eles. Seu Milton está muito feliz em receber o programa e já pensa nos resultados que vai alcançar com o rebanho. Vamos acreditar e vocês vão levar também para fora que tal lugar no Poço Verde tem tantas ovelhas que foi inseminada e foi aprovado. E quem não vai querer os pequenos, né? Quem às vezes não acredita. Que nem o Luiz sabe, nós tivemos vários aqui. Mas não acreditou porque demorou. Mas eu digo, eu vou botar 2 na minha. Então eu tenho 2 já de inseminação que está aprovada e estou botando mais 6 hoje para crescer mais o rebanho. E no Agreste de Sergipe, o apiário chama a atenção pela organização, cuidado com o manejo e respeito à natureza. Por lá, a produção de mel segue um processo artesanal e criterioso, com técnicas modernas e protocolos sanitários. Mais que um produto de qualidade, o espaço que fica em Campo do Brito carrega a essência da biodiversidade local. Nossa jornada começa com a preparação indispensável. Vestimos os equipamentos de proteção individual, essenciais para evitar picadas. A fita adesiva é uma segurança extra adotada por Delson para proteger nossa equipe. Hoje é dia de coleta de mel. E essa pessoa que vocês já conhecem, um agricultor orgânico, Delson dos Orgânicos, que começou com essa área de mel, por acaso, e se apaixonou, né? E hoje, além de apicultor, também é meliponicultor. Mas hoje o trabalho aqui é com as abelhas com ferrão. Me fale um pouquinho, Delson, dessa paixão e como é que tudo aconteceu. Rapaz, assim, do acaso, né? Não foi eu que procurei elas, foi elas que me procuraram, né? O enxame chegou em casa, aí como eu tinha na área de agricultura orgânica, que eu trabalho, aí eu tinha um apicultor que também era do orgânico também. Aí nós conversando assim sobre os orgânicos, ele dizia que criava abelha, eu digo, eu tenho uma abelha que chegou em casa. Aí ele me trouxe uma caixa, e aí eu botei ela, ele veio mais nós botamos na caixa, e do nada assim eu me apaixonei, já gostava da natureza e fiquei mais apaixonado ainda, né? Pelejar com abelha é uma natureza, é tudo de bom. Aqui observamos as diferentes classes de abelhas, rainhas, operárias e zangões. Cada uma tem seu papel vital na colônia. Delson e os apicultores Carlos e Zezinho observam as colmeias como um todo, atentos a qualquer mudança, até começarem a retirada cuidadosa das placas abarrotadas de favos de mel. As abelhas trabalharam arduamente para produzir esse tesouro. As caixas serão transportadas para a área de processamento. Tanto a retirada quanto o transporte das caixas estão sendo feitos durante o dia, porque as colmeias ficam numa área distante de qualquer povoação. Chegamos
E nessa primeira área do espaço, as placas com os favos são cuidadosamente retirados da caixa para seguir para a área de processamento. Essa aqui é a fase da recepção. Aí eu cheguei, pego, passo para eles, estão todos higienizados. E vão fazer o trabalho do processamento, colocar na centrífuga. E a colheita termina ali, né? Enquanto Carlos seleciona e entrega as placas para a área interna do espaço, Delson retira os EPIs da coleta, se higieniza e coloca touca e roupas brancas para o processamento do alimento. O lugar foi batizado de Casa do Mel Delson dos Orgânicos e é um sonho realizado do agricultor que impacta positivamente a vida e o trabalho de outros apicultores da região. Melhorou bastante o processo para os apicultores da região, como tem a Casa do Mel aqui de Delson, que aqui o higiene é outro. Você vai chegar, ver de onde foi processado, ver tudo com o seu certo higiene e ficou muito bom. Delson nos mostra a coloração dos favos nas placas. A grande diferença no tom é reflexo da diversidade da florada na região e que confere ao mel aroma e, dependendo da época da colheita, diferentes características de sabor também. O mel é extraído de forma artesanal. Com cuidado, são retirados os tampões de cera dos favos. Trabalho imprescindível para a retirada do mel na centrífuga. Pegando o favo e aqui retirar o corretodinho do ovelo do favo. A cera do favo. Abrindo os ovelos. Depois essa cera que é secada ao mel, ela é levada, quando estiver seca, levada para o fogo para poder derreter. Aí faz os blocos, depois bota em outro aparelho com a madeira e tira para poder fazer as folhas de cera. Das placas que foram organizadas na centrífuga, sai o mel das abelhas das caixas de Delson. Depois de passar pela peneira e de um tempo decantando nesses equipamentos, o mel volta a ganhar transparência e brilho. O pote de mel com favo é o carro-chefe de Delson nas vendas diretas ao consumidor, principalmente nas feiras livres que ele participa. E logo, dezenas de potes repletos de favos são preenchidos com mel para comercialização. O resultado final é um mel de alta qualidade, produzido com dedicação e respeito à natureza. Nós aqui tanto faz o mel assim vazado, líquido, como eu corto também ele e faço o mel no favo, os potes, que o pessoal gosta muito, porque ele é muito lindo. Para Delson, o mel é um presente da natureza e o apiário dele, em Campo do Brito, é um exemplo de sustentabilidade e paixão. Não foi à toa que ele quis celebrar mais essa conquista, a construção da Casa do Mel, com clientes, amigos e todos que direta ou indiretamente auxiliaram nessa conquista. Foi através da Indagro, graças a Deus, que eu consegui a planta, já adequada nos padrões exigidos, né, pela lei. Então eu fui me adaptando e hoje, graças a Deus, eu estou com a minha Casa do Mel com um sonho realizado, graças a Deus. Graças à Indagro também, né? Eu tenho que agradecer muito à Indagro porque foi quem me ajudou muito nessa conquista. A seguir, Cafeicultura une produtores da Bahia e Sergipe em dia de campo no município baiano de Itapicuru. É depois do intervalo, a gente volta já. O Sergipe Rural retomou hoje a trajetória de sucesso após um pequeno período fora do ar para trazer mais informações e novidades ao homem do campo. E a gente faz agora o convite para que você, telespectador, volte a interagir com o programa através das nossas redes sociais. Então, vai lá e manda seu alô e também sugestões de reportagem. Estamos esperando por vocês. E não esqueçam de dizer o nome, sobrenome, o estado e a cidade onde moram. Participem! E o município baiano de Itapicuru foi palco de um dia de campo que celebrou a cultura do café e o desenvolvimento rural. Produtores locais apresentaram práticas que têm impulsionado a produção na região e a participação de produtores sergipanos no evento confirma a importância da troca de experiências e a busca por inovação entre os agricultores da Cealba. A relação de Gabriel com a cultura do café
remonta à infância no sudeste do país e a família está colhendo os frutos do trabalho e da dedicação com o cultivo que o acompanhou quando veio para o Nordeste. Nós sempre mexemos com café, entendeu? Inclusive a minha família, Burgarelli, que é meus bisavôs, veio da Itália, inclusive para mexer com café há muitos anos atrás. E eu, desde criança, eu tô dentro da agricultura e sou cafeicultor. A propriedade é um exemplo de como a agricultura pode ser rentável e sustentável. Por aqui, ele produz as mudas de café de várias variedades. E além de acompanhar o desenvolvimento e resultados da produção de perto, está atento aos novos cultivares desenvolvidos. A gente veio para cá, né, para o Nordeste aqui da Bahia, a intuito de comprar mais terra, porque no Espírito Santo está muito cara as terras. A gente veio do Espírito Santo, muito cara, e aqui como as terras eram bem baratinhas, a gente veio migrando para cá para conseguir terra mais barato. Aí a gente começou a colocar ali maracujá, e a gente veio com outras culturas, e aí eu quis testar o café, que eu achei que não dava, todo mundo falava que não dava. Eu testei, graças a Deus deu certo e está dando muito bem. A gente está com uma produção excelente, vamos mostrar hoje para o povo a produção do café. A produção na propriedade iniciou com 100 pés de café, mas um erro de manejo reduziu a produção pela metade. Mas aí ele percebeu que o sertão baiano tinha potencial e apostou sem medo em outros 12 mil pés, e a produção surpreendeu. Com uma produção de 344 litros por saca de café seco e beneficiado, a Fazenda Bom Jardim está alcançando uma rentabilidade que ultrapassa os R$440 mil por hectare, descontados os custos que variam de 25% a 30%. Os resultados animaram Gabriel e Marcos, vizinhos da propriedade, a pensar a produção de café como uma estratégia para a região. Temos fazenda aqui na região, né? Plantamos milho. E no primeiro momento o objetivo é plantar pimenta do reino, laranja, banana. E aí Gabriel, como é viveirista, que veio do Espírito Santo, especialista, deu a ideia do café, porque o café 90% é mecânico. Então facilita bastante. E aqui a região do Cealba, Itapicuru, em pleno sertão de Itapicuru, para surpresa se adaptou bastante, né? E a produtividade maior do que a maioria das regiões do Brasil. Tem clone aqui que tá dando 150 sacas, ou seja, foi uma grata surpresa. E nós estamos aqui mostrando para o Brasil, em particular para o pessoal do Cealba, que o sertão baiano dá planta boa, café bom. Porque nós temos água, temos sol e adubando tudo dá. A condução da produção de café na propriedade contou com parcerias importantes, que também estiveram no dia de campo, para que os participantes entendam na prática o que deu resultado. O dia de campo mostrou como a agricultura pode ser inovadora e rentável, mesmo em regiões áridas como o sertão baiano. A ideia, na verdade, é atender o produtor e tentar ao máximo deixar ele tecnificado, para que ele possa produzir mais. E a gente está aqui para ajudar, na verdade, e não vender, mas a deixar o produtor mais tecnificado para que ele possa se desenvolver, trazer informação, trazer conhecimento, para que a gente possa ajudar o produtor e, subsequentemente, ajudar a empresa. Todos nós crescemos. Quando todo mundo cresce, é bom para todo mundo. Aqui o pessoal da região trabalha bastante com pecuária, a parte de grãos do milho, e a Redondeza trabalha com citros, laranja. Aí o café, para alguns, pode ser uma novidade, algo muito inovador. Mas só que na parte nutricional, fisiológica, o café é muito semelhante com a cultura da laranja. Aí eu estou aqui no dia de hoje para trazer alguns aspectos nutricional, manejo, explicar aos produtores que é algo muito parecido com o que eles já trabalham aqui. Trazer algumas novidades e agregar cada vez mais, mostrando que é algo prático, que vai trazer resultado muito rápido para os produtores aqui da região. A gente está conseguindo levar para outros produtores, né, uma nova cultura que vem se abrangindo cada vez mais aqui na região. Hoje a gente consegue ver aqui o número de pessoas que é até inacreditável, pela primeira vez, primeiro dia de campo. Acredito muito em Deus que esse café aqui vai voar bastante, viu? Os produtores rurais e convidados presentes vivenciaram experiência transformadora na colheita de café. Além de entender o manejo dessa etapa da produção, a atividade serviu para medir na prática os resultados da produção dos pés de café. Eles me convidaram, eu já conhecia eles há um tempo, e aí eu vim ver a novidade aqui. E pessoalmente eu nunca tinha visto não o café, só no pacote, né? O que achou da experiência de colocar a mão na massa para colher? Bom,
é um município rico. É tudo que se planta dá. Nós temos aqui esse café aqui na Fazenda de Gabriel, é uma novidade. As pessoas, tem alguns outros amigos dele que já estão fazendo esse plantio de café aqui no município e é uma prova que é uma curiosidade de todo mundo estar aqui hoje. É um dia especial para Itapicuru, para o desenvolvimento do município. Esperamos que daqui para frente a coisa comece a andar mais, né, que tenha mais produtores de café aqui no nosso município, que é fundamental para o enriquecimento da região. As médias conquistadas nessa região com plantio irrigado mais do que duplicaram a média nacional. E, se bem conduzida, ultrapassa em 4 vezes a média nacional. As informações repassadas animaram os produtores, inclusive sergipanos, a conhecer mais da produção. Já tem alguns amigos meus plantando aqui na região e me chamou a atenção. Um amigo meu, Tizio, João Tizio, falou de Bulgária, Gabriel. Aí eu vim, recebi o convite, vim para ver a realidade do café, entendeu? É uma realidade, né? Aqui tudo que se plantar dá. Atento às novidades da implantação da cultura, o gerente de relacionamento do agronegócio do Banco do Nordeste também esteve presente para acompanhar o dia de campo. Esse dia de campo foi importante para que a gente possa dar todo o suporte para os clientes, né, do que eles, né, a partir desse cultivo do café, para futuros negócios que eles venham a fazer, tanto na produção, tanto também no implementos, né, a gente financia, tem linhas de crédito para todo o desenvolvimento dessa atividade deles. Então a gente está acompanhando para dar esse suporte para que o produtor sergipano e baiano possa desenvolver essa cadeia produtiva. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para pgmsergiperural@gmail.com ou através do nosso número. Anote aí, 999284631. Obrigado por seu apoio e companhia em nosso retorno. E até a próxima semana.